mão do pastor no meu ombro aqui, quase que eu me ajoelho aqui, meu irmão. Mão pesada na benção. Louvado seja Deus. Amém? Trouxe sua Bíblia? Trouxe? Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar um texto com você nessa noite. E é um texto conhecido e eu tenho certeza que Deus tem algo reservado para nós nesta noite por meio desse texto. Primeiro capítulo, ou melhor, primeiro livro do profeta Samuel, do capítulo 16, do primeiro verso. Vou esperar você encontrar. Quero já agradecer a Deus pela oportunidade, pela responsabilidade que nos foi confiada e pela vida de cada um dos irmãos que priorizaram a palavra de Deus nesta noite. Todas as vezes que nós damos prioridade a algo, este algo a qual nós damos prioridade tende a ser uma consoante maior sobre a nossa vida. A importância que nós damos a algo tende a fazer com que nós, dia após dia, passamos a amar mais aquilo. É isso que nós fazemos com a palavra de Deus quando nós priorizamos ela. Nós conseguimos entender muita coisa que lá atrás nós não entendíamos, porque nós passamos a dar mais prioridade àquilo que é mais importante. Primeiro versículo do capítulo 16, todos encontraram? Coisa boa. Tem aqui na tela também. A tradução que nós estamos usando é a João Ferreira de Almeida. Almeida, revista e corrigida. Verso de número 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Verso 6. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Verso 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Os irmãos podem se assentar dando glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto, qual eu já havia falado, é um texto conhecido, acredito que da maioria, ou para não dizer de todos, da igreja. Quem nunca ouviu falar do servo Davi? Quem nunca ouviu falar de Saul, primeiro rei que a nação de Israel possuíra? Mas o enfoque que eu quero trazer dentro do texto ao qual nós lemos, e se eu pudesse talvez resumir com uma única palavra o texto, ou melhor, o primeiro livro do profeta Samuel, e pudesse resumir ele com uma palavra, seria algo muito difícil, mas eu poderia resumi-lo
em uma palavra só: mudança. Por que mudança? Porque quando nós folhamos a Bíblia e começamos a fazer a leitura do primeiro capítulo do profeta Samuel, nós vemos dentro desse texto falar acerca de uma mulher. Essa mulher, ela era estéril, ela não podia gerar filhos, pois a Bíblia diz que Deus havia tomado a sua madre, ou havia cerrado a sua madre, tomado para si, porque Deus tinha um propósito sobre a vida dessa mulher. E no capítulo 1 nós vemos a história dessa mulher, e no capítulo de número 2 nós vemos ela, um cântico dela se alegrando porque Deus mudou a história da vida dela. No capítulo de número 3, nós vemos uma outra mudança muito significativa. Qual? A mudança da casa sacerdotal. Até então o sacerdote Eli, ele era o sacerdote daquela época que estava cumprindo o seu ofício em Siló. Só que a Bíblia diz que os seus dias já eram avançados e ele já não estava mais agradando a Deus, tampouco seus filhos, porque os seus filhos eram tidos como filhos de Belial, porque eles honravam mais a si próprio do que o próprio Deus. Eles tomavam daquilo que era para ser oferecido para Deus e tomavam para si e oferecia somente o resto, os restos do sacrifício para Deus. Resumindo e sintetizando para você entender, depois você lê a história destes homens que é terrível. Então por isso a Bíblia diz que Deus muda a casa sacerdotal. Da casa de Eli vai ser passado para a casa de Samuel nos textos a seguir, quando nós vamos fazer as leituras. Deus também faz uma outra mudança muito importante. Deus faz a mudança da dispensação. Até o primeiro capítulo, ou melhor, o primeiro livro do profeta Samuel, a nação de Israel era até então governada por juízes. Deus, quando via que o povo estava em opressão, quando o povo estava sendo afligido pelas nações inimigas, Deus levantava um homem, enchia com seu espírito, e esse homem dava, através de Deus, dava vitória à nação a qual Deus havia escolhido. Então Deus muda a dispensação dos juízes. Ou melhor, dessa dispensação do juízo dentro da nação de Israel, onde Deus levantava alguém para livrar o povo da opressão dos inimigos. E a partir do primeiro livro do profeta Samuel, Deus vai levantar profetas para falar com o seu povo, para falar com o povo de uma forma diferente. Uma outra mudança que nós vemos dentro do livro do profeta Samuel, no capítulo 1, aos seus versos seguintes, é a mudança governamental. Até então a nação de Israel era regida pela teocracia, onde Deus era quem governava o povo, onde Deus é quem tinha as diretrizes. Até então a nação ainda não tinha rei, mas eles vão mudar da teocracia, agora eles vão passar para a monarquia. Deus permite, Deus não queria, mas Deus permite que eles venham passar dessa transição governamental por conta do coração do povo que havia rejeitado o próprio Deus que governava o povo. Mas a mudança mais importante que nós vemos, encontramos dentro do capítulo é o qual nós lemos, o capítulo 16, é a mudança da monarquia, onde Deus tira um rei e coloca um outro que era segundo o seu coração. Mas essa mudança não aconteceu no capítulo 16 de forma instantânea e sem nenhum contexto. Para contextualizar o que nós acabamos de ler, nós precisamos voltar a alguns capítulos anteriores. O capítulo de número 8, a Bíblia diz que Deus fala com Samuel, porque Samuel fica entristecido, porque o povo olha para Samuel e vê que Samuel já está fazendo hora extra, Samuel já está avançado em idade, e ele pensava em colocar os seus filhos, Josias e Abias, se não me falha a memória, como sucessores no seu ofício. Só que a Bíblia diz que eles não agradavam a Deus, e tampouco agradavam os olhos das pessoas, porque eles viram que eles não eram pessoas que davam bom testemunho. Vou facilitar aqui a nossa comunicação para nós entendermos melhor. E a Bíblia diz que o povo começa então a olhar para Samuel e falou: Samuel, nós não queremos mais que você governe, tampouco os teus filhos. Nós queremos ser como as nações vizinhas. Nós queremos um rei. Um senhor, um velhinho com a coroa na cabeça, alguém que possa mandar em nós também, que possa governar como as nações vizinhas. Assim acontece. Isso entristece o coração de Samuel. Por quê? Porque, segundo alguns acreditam, relatam, que desde os seus 5 anos de idade ele está na casa do Senhor, porque sua mãe havia feito um voto, que se Deus se lembrasse dela, desse a ela um filho varão, ela o daria todos os dias na casa do Senhor. E assim ela o faz. Quando ele desmama, ela leva o seu filho até o templo, e desde então ele passa a viver no templo, servindo a Deus. E toda a sua vida foi assim, servindo a Deus. E agora você imagina, ele olhar para o povo que ele tanto amou, o povo que ele tanto lutou, o povo que ele tanto clamou a Deus por esse povo, viram as costas, diz que não quer mais ele como governante deles.
E se entristece o coração de Samuel, mas Deus acalenta o coração dele, falando o que para ele? Olha Samuel, fica tranquilo, porque este povo não está desprezando você, está me desprezando. Isso é um princípio que nós temos que entender e já posso aplicar para nós nesta noite. Se nós abrirmos o livro, ou melhor, o Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 10, verso de número 40, olha o que vai dizer o texto. Mateus 10, 40, olha o que está escrito. Quem vos recebe a mim mesmo recebe, e quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Se quiser colocar outra tradução, vai ficar um pouco melhor. Tá bom? A Almeida Revista e Corrigida, ou a Almeida Corrigida Fiel também, dá o mesmo sentido no texto. O que está dizendo aqui o evangelista Mateus? Que aquele que não recebia Jesus, ele também não tinha como receber o Pai. Mas aquele que recebia Jesus, de igual modo ele estava também recebendo o Pai. Princípio de autoridade. Ou seja, o povo está rejeitando Samuel. Samuel quem era? Samuel era profeta. Quem era profeta? Profeta era a boca de Deus na terra. Então quando o povo diz, eu não quero mais você, Samuel, o povo está dizendo, eu também não quero mais o Deus que você foi enviado por ele. Então quando eles rejeitam Samuel, rejeitam a unção e a autoridade de Deus que está sobre a vida dele. Isso é um princípio de autoridade que nós temos que entender. Todas as vezes que eu desprezo, que eu rejeito a autoridade de Deus constituída sobre a minha vida, eu estou rejeitando e desprezando o próprio Deus. Isso é sério. Isso tem que ser compreendido por nós, servos de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes nós buscamos pessoas que nós cremos que têm autoridade de Deus para nos aconselhar, para nos orientar, para nos dar uma direção, para orar pela nossa vida, para que algo na nossa vida saia da forma qual Deus quer. Sim, só que quando nós vamos até pessoas a qual nós temos essa convicção, muitas das vezes nós não queremos as orientações que nos são dadas. O pastor não passa por isso, eu tenho certeza. De aconselhar alguém e ver a pessoa fazendo tudo o contrário. Não passa por isso, né, pastor? De forma alguma. Então isso é importante para nós, irmãos. O povo está virando as costas para Deus. Só que no coração deles não, eles estão virando as costas só para Samuel. Mas é um princípio de autoridade que nós temos que entender e respeitar. O capítulo de número 8, ao qual nós fizemos essa menção acerca dessa rejeição do povo. E quando nós chegamos no capítulo de número 9, conhecemos a história, vai começar a se desenrolar a história de Saul, filho de Quis. A Bíblia diz que o seu pai ele perde as suas jumentas. Parece até lá no Nordeste, que se perde muito jumenta lá também, irmão. E ele vai e manda o seu filho Saul em busca das suas jumentas. E ele sai. A Bíblia diz que ele passa por 5 cidades, pelo menos, procurando essas jumentas. E o bicho trabalhoso, meu irmão, se ele achasse, ele teria trabalho de trazer de volta, porque o bicho é difícil de domar. É mais fácil você dominar um cavalo bravo selvagem, mas a jumenta dá trabalho. Ele não as encontra. Ele já desanimado, querendo voltar para a cidade com a notícia triste, dizendo ao pai, pai, não encontrei. Porque ele também tinha preocupação de voltar antes que o pai ficasse aflito por conta dele, que ele já fazia alguns dias que estava longe para procurar as ovelhas do pai, as jumentas. Melhor se fosse ovelha, mas era jumenta. Só que ele não encontra. E ele está voltando, só que o moço que estava acompanhando Saul, olha para Saul, pastor, e fala assim, olha, rapaz, nessa cidade onde nós estamos, tem um profeta, ou um vidente em algumas traduções. E tudo que ele fala acontece. Ele estava falando de Samuel. Ele fala, então vamos até ele. Só que Saul para e pensa, mas poxa, eu não tenho nada para oferecer. Porque naquele tempo era comum, quando se ia visitar um profeta, levasse alguma coisa como oferta de sacrifício. Era uma forma deles prestarem um culto de adoração a Deus. Só que ele fala, não tem, mas eu tenho aqui, rapaz, eu tenho umas pratas aqui, vamos até ele, consultar a Deus, para que nós possamos saber o que nós vamos fazer. Só que nesse meio tempo, Deus fala com Samuel. E fala para Samuel que Deus estava enviando um homem lá, que era para Samuel ungir ele como capitão da guarda de Israel. Entenda uma coisa, isso é um princípio que devemos aplicar para nós também. Ele foi em busca das jumentas perdidas do pai. E no caminho ele encontrou a unção de capitão sobre a vida dele. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para mim e para você, algumas percas na nossa vida são necessárias para que nós venhamos encontrar coisas maiores lá na frente. Não existe nada que aconteça na minha vida, na tua vida, que não seja por um propósito. Quantos de nós que estão aqui talvez nunca parou e pensou e se entristeceu porque perdeu algo? Ou porque não conseguiu conquistar algo que você desejava no coração? E passou-se algum tempo, passou-se alguns anos,
aquilo que você tanto queria não deu certo, e Deus preparou algo muito maior e melhor, e você talvez não entendeu, mas hoje é a noite para você entender que aquilo que você perdeu, Deus estava preparando algo maior para a tua vida. Então não é para você ficar triste, não é para você ficar cabisbaixo, ou ficar, sabe, querendo pensar, Deus, ó Senhor, o Senhor falou que ia me dar e não fez, e o que está acontecendo? Não, não, é para você entender, Deus tem coisas maiores para nós, e foi o que aconteceu. Ele foi em busca das ovelhas, das jumentas do pai, e encontrou a unção de capitão da guarda de Israel. E então ele se encontra com o profeta Samuel. Samuel o unge como capitão da nação de Israel. E aqui eu já vejo algo interessante, meus irmãos. A história de Saul, ela é uma história que começa de uma forma maravilhosa. Só que eu aprendo e entendo, já foi pregado isso inúmeras vezes, que não basta começar bem, não basta ir bem até a metade do caminho. O importante não é só começar bem, mas sim terminar bem. Saul começou muito bem. Saul começou como capitão da guarda da nação de Israel. Só que quando nós olhamos para o capítulo de número 10, esse ventilador está meu inimigo hoje. O capítulo de número 10, Samuel, ele unge Saul como rei da nação de Israel. Isso aqui é um privilégio que ele recebe. Só que o que me chama mais atenção é que no mesmo capítulo de número 9, meus irmãos, melhor, capítulo 8, no verso 19, só um adendo aqui, não fazia nem parte da mensagem, mas saltou aos meus olhos esse verso. O conselho que Samuel dá ao povo antes deles rejeitarem totalmente a unção de Deus sobre a vida dele. Olha o que ele diz no verso 19. Ou melhor, o verso 19 é o fechamento da mensagem. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. O povo está rejeitando, mas sabe o que foi que Samuel falou? Samuel pegou, fez um script de tudo que o rei que eles queriam tanto faria. Falou: olha, é o seguinte, o rei que vocês tanto querem, ele vai dominar vocês, ele vai tomar as mulheres de vocês, os filhos de vocês para servir a eles, ele vai tomar recursos bem... Irmãos, só você ler os 5 primeiros versos do capítulo 8, no verso de número 11 adiante, você já fica assustado. Eu vou ler aqui para você entender, porque senão você vai ficar curioso. E disse: este será o costume do rei, escute, e o que houver de reinar sobre vós, e ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros, para os seus cavaleiros, que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipe de milhares, por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra, e os apetrechos, e os petrechos de seus carros, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes, as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, até o de Saul estava aqui também, tomara e os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então naquele dia, olha só o que o profeta falou: clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Ô meu irmão, depois de ouvir tudo isso aqui, os irmãos que estão aqui, eu tenho certeza, falaram: então deixa quieto esse negócio de rei, vamos ficar do jeito que está, em time que se está ganhando não se mexe, não é assim que fala? Eles não deram ouvido a isso, irmãos. Isso é perigoso. Quando nós não ouvimos as orientações de Deus, e algo que me chama a atenção dentro da vida do profeta Samuel, é que Samuel sempre foi sensível à voz de Deus. Ainda menino, ainda criança, quando ele estava sendo lá mentoreado por Eli, ele escutava a voz de Deus. Ele não entendia no começo, mas depois ele compreendeu que era Deus trabalhando a vida de Samuel. Desde cedo, desde pequeno. Isso é importante, irmãos, nós sermos sensíveis para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Todos que se opõem, ou todos que rejeitam ouvir a voz de Deus, sempre vão entrar por caminhos de morte. A Bíblia diz que é o coração... Ih, tem um celular ligado aí, irmão, liga aí a benção. Mas o final são caminhos de morte. Às vezes até parece que é bom, mas a trajetória final é trágica. Por isso, ouça a voz de Deus. Tenha o teu coração, os teus ouvidos sensíveis para ouvir o que Deus tem para a tua vida, para você, para
para a tua casa, para o teu ministério, para o teu chamado, para o teu casamento, para os teus negócios. A Bíblia diz que nós devemos reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos. Deus não quer fazer parte só de algumas áreas da nossa vida. Deus não quer fazer parte somente de algumas coisas, de alguns negócios que nós... Não, Ele quer fazer parte de tudo, irmãos, porque Ele é tudo em nós. E a proposta de hoje é sobre isso que nós queremos falar, sobre mudança. O capítulo de número 10, Saul é ungido rei. Não vou me alongar muito porque faltaria-me tempo para falar acerca de tudo. Mas no capítulo de número 13, nós vemos já Saul guerreando e obtendo vitórias contra os filisteus. E nessa batalha do capítulo de número 13, Saul, ele vai, como se diz, ele vai colocar os pés pelas mãos. Isso é triste. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha uma probabilidade de ser o rei mais privilegiado que toda a nação de Israel possuíra. Só que a Bíblia diz que ele está em fronte de batalha e Samuel deixa ele designado sobre uma ordem dizendo: olha, eu vou até Gilgal, mas eu volto, espera 7 dias, que eu vou voltar para fazer o sacrifício, para dar direção a vocês na guerra. Passou 7 dias, cadê Samuel? E o homem estava impaciente, inquieto. E ele vai fazer algo. A mesma atitude que Saul tomou foi a mesma atitude que Eva e Adão também, que Adão não é inocente não, né? Abençoado. Tomaram lá na queda, lá no jardim. Qual? De querer para si aquilo que Deus não havia confiado a eles. Deus dá a Adão e a Eva todas as árvores que haviam no jardim, sim ou não? Todas, todas, sem exceção. Das mais belas e frondosas árvores e de delícias para se observar com os olhos e se alimentar. Todas. Somente de uma, Deus falou: dessa vocês não tocam. Deus havia os proibido. Mas eles querem tomar aquilo que Deus havia proibido para eles. E Saul vai fazer o mesmo. Porque ele não era sacerdote. A Bíblia diz que ele vai oferecer um sacrifício. Porque Samuel se alonga, Samuel não chega. E eu vejo, irmãos, que a precipitação ela traz consequências trágicas e amargas para nós. A Bíblia diz que aquele que age precipitadamente peca. No sentido de que todas as vezes que nós agimos precipitadamente, nós não conseguimos raciocinar. A nossa mente não consegue processar muita coisa. Já viu uma pessoa que, por muitas das vezes, quando ela está nervosa ou quando ela está irritada, com raiva, o que acontece? É algo comum, algo que os neurocientistas explicam. O seu cérebro, o nosso cérebro, ele oxigena menos, vai menos oxigênio para o cérebro. Então você não consegue raciocinar com clareza, com lucidez. É por isso que muitas pessoas no momento de raiva e de ira fazem loucuras, fazem coisas que depois se arrependem, quebram coisas que depois, ai meu Deus, quebrei, ai misericórdia, ai meu iPhone, ai meu Samsung, a Galaxy A72, quebrou a tela. Entenda, ele vai e oferece o sacrifício. Só que naquele tempo, para ser um sacerdote, primeiro tinha que ser levita. Se ele fosse um levita, mas ele não fosse do trono de Arão, ele poderia ser levita, mas não poderia ser sacerdote. Ou seja, ele vai fazer aquilo que não lhe competia. E todas as vezes que nós fazemos aquilo que Deus não tem para a nossa vida, o final é frustração. O final é frustração. E aconteceu isso exatamente com a vida de Saul. Ele faz a oferta, ele oferece sacrifício. No momento em que ele oferece, quem que chega? Alguém se atreve a dizer quem chega? Quem chega, irmãos? Samuel. E pergunta: que loucura você fez? Saul. E olha o que ele diz: hoje mesmo o Senhor confirmaria o teu reino para sempre. Meu irmão, imagina essa palavra no coração de Saul. Uma flecha certeira no coração, na carótida, na horta, onde sai sangue para valer. Foi o que ele recebeu quando ele ouve essa palavra do profeta Samuel. E Deus ali se desagrada, e Deus ali decide instituir um novo rei para a nação de Israel. Capítulo 15, para você entender melhor o verso de número 1 do capítulo 16 que nós fizemos a leitura. Eu vejo Deus, o Deus que traz mudança, mas trazendo uma oportunidade para Saul. Ele está em guerra agora contra os amalequitas. E a ordem de Deus por boca de Samuel era:
vai, guerreia, mata todos, destrói tudo, gados, ovelhas, campo do cereal, tudo. Não deixa nada de pé. E o que ele faz? A Bíblia diz que ele vai, toma os melhores despojos, faz uma aliança com Agag e leva ele vivo, o rei dos amalequitas. Ele perdoou aquele que Deus havia falado que era para destruir. Sabe o que eu percebi isso? Nós vemos nos capítulos anteriores, quando ele oferece sacrifício, porque a mentalidade dele era: não, mas eu peguei isso aqui foi para oferecer de sacrifício. Por isso que eu peguei essas ovelhas. E a frase célebre que nós lemos e muitas vezes comentamos é que melhor é a obediência do que o sacrifício. E tem gente que usa esse verso, pastor, às vezes para não para obedecer somente e não oferecer nenhum tipo de sacrifício para Deus. Não, entenda, irmãos, Deus aqui ele não está anulando o sacrifício. Deus aqui não está dizendo que não quer o sacrifício, mas ele está dizendo que ele quer o sacrifício sim, mas com obediência. É alguém talvez que ele vem para a igreja, ele não tem compromisso com Deus, mas ele gosta da igreja, gosta do ambiente de culto, ele quer permanecer aqui e ele vive de situações ilícitas, sei lá, agiotismo e tantas outras coisas aí. E ele vem aqui, chega no pastor e deixa envelope. Ó, pastor, aqui ó, o senhor sabe que eu mexo com as coisas, mas está aqui meu dízimo. E acha que isso vai livrar a barra dele com Deus. Deus não aceita esse tipo de oferta, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, melhor é obedecer do que sacrificar. Porque senão tem pessoa que fala, então Deus não quer que é melhor obedecer do que eu sacrificar, não vou sacrificar minhas coisas. Não, meu irmão, existe sacrifício. Não existe culto sem um sacrifício. Porque todas as vezes que os profetas, eles iam oferecer culto a Deus, eles levavam uma oferta para sacrificar ao Senhor. E quando nós chegamos no capítulo de número 16, a qual nós fizemos a leitura, no verso de número 1, eu fiz tudo esse pano de fundo só para você entender, para falar acerca do Deus que faz mudanças. O mesmo Deus que fez mudança lá nos dias de Saul, de Davi, o mesmo Deus que mudou a situação e a história na vida daquela casa, daquela família, desde um útero que não podia gerar filhos, até a mudança de um trono, de uma nação, é o mesmo Deus que faz mudança também na nossa vida nos dias de hoje. Eu não sei como você tem chegado na casa de Deus ou como você está hoje, mas eu sei de uma coisa, Deus ele pode mudar o quadro da tua vida, o quadro da tua saúde, o quadro da tua família. Não sei como está o teu esposo, a tua esposa, mas eu sei que Deus pode converter o quadro, Deus pode tirar lá da sepultura, lá do monturo e colocar sentado entre os príncipes e mudar a história dele também, porque o nosso Deus ele continua fazendo mudanças. Enquanto eu estava sentado ali, a minha mente viajou até Taubaté nos dias em que eu andava perdido, desviado, longe de Deus e comecei a entender o propósito, a misericórdia de Deus fazendo mudança na minha vida, nos momentos em que eu estava desviado, longe da casa e da presença, e eu via Deus trabalhando na minha vida, e alguém dizia, não, vai morrer, vai ser preso, vai acabar no crack, e Deus me trouxe aqui para dizer para você, Deus ele muda a nossa história, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E sabe por que eu digo isso? Porque nos dias que nós vivemos, as pessoas estão cada vez menos dando crédito à palavra de Deus. A Bíblia diz que naqueles dias, pastor, a palavra de Deus ela tinha muito valia. E nos nossos dias? Será que a palavra de Deus tem valia? Será que ela continua tendo a mesma valia? Isso é importante para nós. Samuel, ele se entristece, mas ele vai cumprir a ordenança de Deus. Capítulo 16, verso de número 1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul? Marcelo, põe para mim aqui na versão NVI, dá um sentido um pouco melhor para o texto. Esse mesmo capítulo. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo, só até aqui, que aqui já não vai dar outro sentido. Mas entenda que na tradução quando nós fizemos a leitura inicial, ele está dizendo dó. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. A conotação dentro desse texto, irmãos, é Samuel, ele se entristece por conta de Saul, porque ele foi o primeiro rei da nação, o primeiro rei que ele ungiu, e deu errado.
Então ele está se entristecendo, eu já comentei isso em uma outra oportunidade, por algo que deu errado no seu passado. Ele está triste, constrangido, com o coração amargurado, porque algo que ele fez deu errado no seu passado. E não é diferente nos nossos dias. Quantas pessoas estão com o seu presente parado, estagnado, talvez colocando em risco o seu futuro por causa de algo que deu errado lá atrás. Algo que talvez não aconteceu. Talvez porque alguém lhe feriu com palavras, alguém talvez traiu a sua confiança. Talvez alguém que era para te ajudar não te ajudou. E você continua arrastando esse passado consigo, se entristecendo, deixando de viver o teu presente, correndo sério risco de prejudicar o teu futuro. Mas eu digo para você nessa noite, Deus é o Deus que faz mudança. Eu pergunto para você, eu fiz essa pergunta para mim, até quando nós vamos ficar sofrendo por conta de coisas que não deram certo, por conta de coisas que nós sonhávamos em alcançar e não alcançamos, por conta de projetos que nós sonhávamos em conquistar e não conquistamos. E por muitas das vezes isso faz com que as pessoas elas parem no tempo. Ah, não vou mais fazer porque na primeira vez não deu certo. Ah, não vou mais adiante porque nas primeiras vezes eu me frustrei. Ah, não vou mais pregar porque eu tive uma grande frustração com A, com B, com C. Mas espera aí. O Deus que te fez promessa, Ele te decepcionou alguma vez? O Senhor que chamou você para fazer a obra dEle, Ele te decepcionou em algum momento da tua história? Ele te desamparou? Porque muitas das vezes nós nos pegamos, não sei se é o seu caso, mas aconteceu comigo, às vezes indagando porque não tenho isso, ou às vezes porque não tenho aquilo que eu queria ter, porque eu não consegui conquistar aquilo que eu queria conquistar. Mas paro e penso, eu pensando comigo essa semana, olhando para Deus, falou comigo, falou, está te faltando alguma coisa? Isso me constrangeu, irmãos. Sabe, porque às vezes a gente reclama por aquilo que a gente não conseguiu conquistar, por aquilo que a gente luta, às vezes trabalha, labuta e não conseguiu conquistar ainda. Mas eu digo para você, é Deus trabalhando porque Ele tem algo maior e melhor lá na frente. Porque para cada Saul que deu errado, Deus já levantou um Davi que vai dar certo lá na frente. E vai ser honrado por Deus, e vai ter história mudada, e vai se tornar uma referência para toda uma nação. É o que Deus faz conosco também, irmãos. Não é diferente conosco. Às vezes coisas dão errado na nossa vida, mas não é para que nós venhamos ficar enclausurados, entristecidos, sabe, amontoado num canto, parado, estagnado. Quantos que estão aqui têm chamado de Deus? Deus chamou você para fazer a obra que Ele confiou a você e você está parado, estagnado, estacionado. Eu falo porque venhamos de algum tempo, de alguns anos atrás, onde dentro das igrejas, eu acredito que o pastor Devaí, o pastor Flávio também, irmãos, era uma briga. Era uma briga dentro das igrejas para se ter oportunidade. Os irmãos queriam trabalhar, um queria fazer mais que o outro. Eu não vou falar que eu sinto saudade não, mas porque tem algumas coisas que era até constrangedor. Mas o povo tinha sede, desejo. E o que está acontecendo hoje? Deus tem chamado você para algum propósito, irmãos. Deus me chamou para um propósito. Um dia quando alguém falou assim, olha, Deus vai usar a sua vida para pregar a palavra dele. Eu falei, isso é loucura, eu não consigo, eu não tenho essa habilidade. E ainda não tenho, eu estou lutando, eu estou me esforçando a cada dia para melhorar aquilo que Deus tem me confiado. Mas se Deus falou algo para você, se Deus falou algo para a tua vida, a responsabilidade de chegar lá, primeiramente, é tua. Porque Deus, Ele é responsável por aquilo que Ele falou. Se Ele falou que vai fazer, Ele faz. Mas não adianta eu pegar aquilo que Deus falou e ficar e não fazer a minha parte. A promessa de Deus não anula a minha responsabilidade, não anula a tua responsabilidade, irmão. Um outro ponto nós poderíamos tratar. Na parte B do verso que nós lemos. Pode voltar aquela tradução lá, o Marcelo. A ACF. Porque essa é importante. Parte B do texto diz: enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Eu vou ser breve na conclusão, irmãos. Por que ele diz vem e não vai? Eu comentei isso alguns dias atrás. Porque dentro da nossa linguagem, o mais próximo e correto seria falar vem. Por quê? Porque Deus está falando com Samuel, e está junto de Samuel, e ele tem uma missão para Samuel em Belém, certo? Só que Deus não diz para ele vai, Deus diz para ele vem. É Deus dizendo, vem, porque para onde eu estou te enviando, Samuel, eu já estou lá.
É Deus dizendo para você, vem, porque aquilo que eu prometi para a tua vida já está pronto, eu já estou lá te esperando, te aguardando. Então Deus já tem uma promessa instituída sobre a nossa vida. Cabe a nós agora fazermos a nossa parte. De que forma? Isso é fácil. Deus, Ele quer nos dar a vitória, irmão, só que nós temos que fazer a nossa parte. Deus falou que vai usar a sua vida como pregador, beleza, maravilha. Só que aí, tem estudado? Tem se alimentado? Tem comido da Bíblia? Porque eu acho que tem pessoa que pensa que Deus vai fazer como, né, o Harry Potter, né? Harry Ossa, acontece. Não, meu irmão, se você não estudar, né, não tem varinha mágica, não tem Harry Potter, não, meu irmão. Nós precisamos nos alimentar, precisamos conhecer a Bíblia, precisamos buscar a presença de Deus, precisamos consagrar nossa vida a Ele. Comer do rolo. É só olhar para os profetas. Não existe fast food cristão, não, meu irmão. Nós precisamos pagar o nosso preço. A promessa de Deus, repito, não anula a nossa responsabilidade. 1 Crônicas 14:13, olha que texto interessante. Vou ler. Porém os filisteus tornaram-se, estenderam pelo vale, e tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe: não subirás atrás deles, mas anda em redor por detrás deles e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu o ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, ou seja, à tua frente, e ferirá o exército dos filisteus. E fez Davi como lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gesser. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Escute, Davi estava em guerra contra os filisteus. Ele consulta ao Senhor como de costume bom que ele tinha, que nós devemos aprender com ele. E a pergunta que ele faz: Senhor, eu vou contra eles? O Senhor falou: não, calma, espera. Fica debaixo das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de um exército marchando sobre a copa das árvores é nas últimas folhas das árvores. Entenda? E ele falou: quando você ouvir um exército marchando por cima das copas das árvores, este é o sinal. Pode ir, que eu já fui à tua frente e já te dei vitória. E é assim que Deus deu vitória para Davi. Sabe o que quer dizer essa parte? Sabe o que quer dizer na copa das árvores? É Deus dizendo para Davi: olha, Davi, aonde ninguém chega, aonde ninguém alcança, onde ninguém consegue caminhar, eu caminho, eu passo, eu marcho com o meu exército para te dar a vitória. É assim exatamente que Deus faz, irmãos. Aonde ninguém alcança, aonde ninguém pode ir, aonde ninguém consegue chegar, Deus já está lá para te dar a vitória em nome de Jesus. Assim aconteceu com Davi, assim acontece conosco também. Isso é para nós entendermos, irmãos, que nós não podemos ficar enclausurados. Nós devemos acreditar. Davi, ele estava pegado com uma palavra. Tal é o fato, quando nós lemos o primeiro capítulo 30 do primeiro livro de Samuel também, quando ele está voltando para a cidade de Ziclac, ele vê a cidade queimada a fogo, e Deus fala para ele que ele vai alcançar, que ele vai recuperar todos os despojos, tudo que foi levado. Ele vai com 600, mas no caminho 200 desiste. Mas isso não desanima Davi. Por quê? Porque Davi estava sobre uma palavra, e não era a palavra de homem, era a palavra do Eterno, garantindo a ele que era para ele ir, que ele ia alcançar e que ele ia voltar vitorioso. E essa palavra garante a nós também a vitória nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porém disse Samuel, verso 2, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Eu vou colocar a velocidade 2 aqui do WhatsApp, meu irmão. Segura aí a poltrona, para nós finalizar aqui. O negócio relógio aqui está meio estranho. Misericórdia. Porém Samuel disse, como irei eu? A preocupação de Samuel. Como que eu vou chegar lá? Como que eu vou até ele? Porque ele vai me matar. Pensou ele, Saul. Só que acontece, irmãos, que o que eu percebo dentro desse texto é o que a gente faz muitas das vezes. A pergunta que ele faz: Senhor, Deus mandou ele ir. Deus já havia preparado o rei para ele ungir. Falou para ele ir, pega o chifre de azeite e vem. Já estou lá. Só que ele pergunta para Deus: como que eu vou, Senhor? Às vezes a gente faz isso também, não faz? Quando a gente ora e Deus fala: não, eu vou te dar a vitória. Aí a gente quer saber como que é o modus operandi, né? Qual que é o modus operandi, Senhor, que o Senhor vai usar? O Senhor vai vir por aqui, o Senhor vai vir por lá. A gente faz isso com Deus também, irmão. A gente é engraçado às vezes também, sabia? Eu imagino Deus lá do céu rindo de nós às vezes. Sério, porque não é possível. Eu vou, ô povo, eu estou falando que eu vou dar vitória, quer saber ainda. Ô bestalhado, vai lá que eu já falei, vou dar vitória. Às vezes a gente quer fazer isso. Maria fez isso, Lucas capítulo 1, verso 31, quando o anjo falou que ela ia ficar grávida, ela falou assim: mas como que vai ser isso? Não foi que ela perguntou para o anjo? Nós fazemos isso também. Irmãos, a preocupação dele era essa. Mas é o que me chama mais atenção no texto, verso 2 ainda. Deus diz a ele: então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Ponto. Irmãos, entenda. O que aconteceu aqui é Deus falando para ele: olha, rapaz, vai,
Você não precisa dar detalhe de tudo que você vai fazer. Porque o problema é que nós hoje nos colocamos com um senso de autoexposição. Nós nos expomos demais. Talvez não seja o seu caso, mas talvez alguém que está assistindo aqui passe por isso. E não me tenha como hipócrita, porque eu também uso rede social, também tem canal no YouTube. Segue lá depois, dá um like lá, compartilha, ativa as notificações, né? Fazem igual os youtubers. Vai ser legal. Mas não é isso, irmãos. Acontece que tudo, muitas pessoas vão fazer, elas... Tá saindo de casa, mostra a hora que tá saindo. Tá voltando, a hora que tá voltando. Chegou no restaurante, saiu do restaurante, vai no banheiro, tira foto. Ah, aparece a privada lá no fundo, misericórdia, irmão. Não tem necessidade dessa autoexposição demais, irmãos. Aí depois chega, marca no gabinete com o pastor, falou, pastor, né? Estão me perseguindo. Mas não é, irmão. Não é que estão perseguindo, né, Valdomiro? Não é isso, irmãos. É que nós, às vezes, nos expomos demais, damos detalhes demais para pessoas que não precisam saber da nossa vida, da sua vida. Tem coisa que é só você e Deus. Tem coisa que é só você e a sua esposa. Tem coisa que é só você e seus filhos, a sua casa, a sua família. Tem coisa que você não precisa ficar expondo. Por quê? Porque senão depois você corre o sério risco de entrar por caminhos que você vai falar, mas estão me perseguindo, estão falando. Não é, irmãos. Tem coisa que as pessoas não precisam saber. Guarda para você. Seja mais reservado, sabe? Conservador. E é exatamente isso que acontece nos nossos dias. Eu imagino se fosse naquele dia, nos dias de hoje, o profeta Samuel posta lá no Instagram, partiu, hashtag ungir novo rei. Pronto. Saul já estava no encalço dele, meu irmão. Saul já ia compartilhar, já ia mandar um direct, já ia falar, tô indo aí agora, meu amigo. Sério, irmão. A gente, oh, meu Deus do céu, a gente tá meio doido nesse negócio. Ele ia fazer isso, irmão. Ia. Ia. E tô finalizando. Mais 5 minutinhos, irmãos, para não já estourei meu tempo. Irmãos, então cuidado com excesso de exposição, tá bom? 16:3. E convidou Jessé ao sacrifício, e farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Samuel foi, pois Samuel, e fez o que disseram o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda, porque logo temeram, pensaram, porque o profeta naquele tempo quando ia, ele ia para levar a palavra de juízo, de conserto, conserta, Deus vai vir. Lembra de Jeremias? Jeremias, quando chegava, o povo tremia na base. Da mesma forma que a cidade de Belém era uma cidade pequena hoje. Naqueles dias, então, era menor ainda. Então, quando ele chega, o povo treme, gela. Profeta Samuel. Ih, meu irmão, o chicote estralou. Mas ele pergunta, é de paz? Os anciãos perguntam, é de paz a tua vinda? Não, é de paz. E o que ele falou? Eu só vim sacrificar ao Senhor, vim prestar um culto. Exatamente, porque não existe culto sem sacrifício. Então ele veio prestar um culto ao Senhor. Foi só isso que ele falou. Então faça isso também, meu irmão. Não precisa ficar contando detalhe da tua vida para muita pessoa, não. Seja reservado. E Samuel fez isso. Verso 5. E disse ele, é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e o convidou ao sacrifício. Faltaria tempo para falar acerca disso, mas eu vou interpretar da forma mais breve possível. Sacrifício. Ele precisava oferecer um sacrifício. Ele fala para os filhos dele serem santificados. Entendemos que santificação, irmãos, ela é um processo. É diferente da justificação. Quando você levanta a mão, aceita Jesus, você é justificado ali. Você deixa de ser ímpio e você se torna agora alguém que é justificado por Deus. A adoção, da mesma forma. Quando eu levanto a mão, quando eu reconheço o meu Deus como o meu Senhor como Cristo, eu me torno filho de Deus também. Então é adoção, é um ato. Santificação, um processo. Mas essa santificação é uma santificação cerimonial. Podiam ser, Levíticos 15 vai dizer isso. Se ele por aventura tivesse tocado em uma mulher, tivesse naqueles dias, ou tivesse tocado em algum animal morto, ele tinha que se santificar, tomar um banho, trocar de roupa, para depois ir para o sacrifício, prestar o culto. É isso que ele está fazendo. É a mesma santificação que Josué, capítulo de número... Os capítulos primeiro lá, mano. Está lá em Josué, depois você folheia lá. É a mesma santificação. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. É a mesma. Então ele vai, santifica os seus 7 filhos. E Jessé vai junto. Mas ele tinha 8 filhos, não tinha? Pois bem. Verso 16, verso 6 melhor. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Irmão, os 7 filhos de Jessé foram com Samuel ao sacrifício. Chegando lá, tomado banho, roupa trocada, tudo pronto, vão oferecer o sacrifício. E quando Samuel vê Eliabe, ele logo, coração arde, certamente, é esse. Já vai sacando da botija, né, irmão? Já vai, com azeite na mão assim, para derramar na cabeça do cabra.
E Deus falou, não, não, Samuel. Rapaz, tradução minha, está escrito aqui. Ó. Rapaz, você vai investir naquilo que deu errado no passado outra vez? Você está olhando para aparências, Samuel. Mas eu não olho para o que está fora, o que é externo. Eu olho para dentro, eu olho o que está dentro do coração. Eu rejeito ele, eu não tenho isso para a vida dele. Passa Eliabe, passa Samar, passa Abinadab, passa-se os 7 filhos de Jessé. Samuel pergunta, acabou-se os teus jovens? Acabaram-se os mancebos? A Bíblia diz que Jessé é constrangido talvez. Falou, rapaz, acabou não, tem um lá. Está lá no pasto, está cuidando das ovelhas. As ovelhas malhadas, falta a minha tempo para falar acerca disso, mas está lá cuidando das minhas ovelhas. Então é o seguinte, Jessé, manda chamar ele, porque ninguém se assenta ao redor dessa mesa enquanto ele não chegar. Irmãos, entenda, eu fecho a Bíblia aqui agora. Estou terminando a introdução. Irmãos, pensa, Samuel, Deus é onisciente, sim ou não? Quem acredita nessa premissa básica da nossa fé? Onisciente, então ele sabe de todas as coisas. Por que Deus não mandou Samuel lá no pasto a ungir Davi? Alguém se atreve a formar um pensamento teológico? Vamos, Marcelo, vamos comigo. Vou deixar você curioso. Eu também não sei, mas eu posso conjecturar, sem ferir o texto bíblico. Imagina Samuel chegando no pasto, porque Deus sabia. Deus, antes de enviar Samuel à casa de Jessé, Deus já sabia quem era Samar, quem era Eliabe, quem era Jessé. Deus sabe de tudo. Só que ele não envia Samuel ao pasto onde está Davi. Por quê? Imagina, Samuel, a partir de hoje você é rei de Israel. Certo? Sim. É ungido rei, tome azeite na cabeça, né? Tem que ser o azeite puro, não, de oliva, né? Não é aquele composto, não. Tá? E tome e volta ele para casa agora para dar notícia para os seus pais, para os seus irmãos. Pai, Eliabe, Samar, vocês aí, vocês acham que vocês são top lá de Samar, da guerra? Eu acabei de ser ungido, sou rei agora, todo pomposo, imagina. Meu irmão, ninguém ia acreditar. Você acreditaria nisso? Não acreditar, porque nós temos dificuldade de acreditar naquilo que nós mesmos falamos acerca daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Quando você fala aquilo que Deus vai fazer na sua vida ou está fazendo, as pessoas olham assim, né? Mas é diferente quando as pessoas veem. Por quê? Porque Deus vai à casa de Jessé, através da vida de Samuel, para levar a unção de rei sobre a vida dele, na ausência dele. Por quê? Exatamente por isso. Para que quando alguém possa ver, é diferente daquilo que você fala. Então, por isso Deus envia ele na casa, na ausência de Davi. Porque se Deus tem plano na tua vida, na tua casa, na tua família, não importa onde você esteja, não importa em que condição você esteja, Deus manda alguém te buscar onde você estiver. Deus manda alguém ir lá aonde você estiver, na condição que você estiver, e te traz para perto, só para fazer aquilo que ele prometeu para você, para a tua casa e para a tua família. Foi isso que ele fez na vida de Samuel, na vida de Davi, perdão. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé comigo em nome de Jesus, por gentileza. Para dar a impressão que está acabando. Mais 1 minuto eu encerro. Me perdoe pelo atraso, pelo horário, irmãos. Só que quando Davi chega, entenda, Davi, a sua jornada de vida, isso é interessante nós finalizarmos. Samuel tomou a vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Davi, ele foi ungido 3 vezes ao longo da sua vida. A primeira vez ele foi ungido na presença dos seus irmãos, seu pai, sua família. A segunda vez que ele foi ungido em Hebrom. Passou a reinar, reinou por 7 anos em Hebrom. Algumas pessoas da nação de Israel estavam lá. A terceira unção de Davi, ele foi ungido perante toda a nação de Israel, onde ele reinou 33 anos, 40 anos ao todo. Sabe o que eu percebo nisso? É o que Deus faz na minha e na tua vida também. É progressivo. Primeiro na casa dos pais, depois em Hebrom, depois toda a nação de Israel. O que Deus fez na tua vida no ano passado, fica tranquilo que esse ano Ele está caprichando. Ele vai fazer algo ainda melhor e maior. O que Deus vai fazer na tua vida no próximo ano, se Ele permitir, nós chegarmos até lá, vai ser ainda maior do que Ele já fez esse ano de 2023. Para quê? Eu digo isso, por que eu digo isso? Para que você entenda, irmãos, vale a pena permanecer na presença de Deus. Vale a pena, se for preciso, ficar no anonimato, onde ninguém está vendo. Samuel entendia isso. Davi, ele estava cuidando daquilo que não era dele. Deus honrou ele de uma forma maravilhosa, concedendo a ele a nação, o reino de Israel. E me faz lembrar também do jovem Moisés, que cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro.
As ovelhas não eram dele. Mas eu imagino Deus olhando para ele e dizendo: olha, Moisés, porque você cuidou bem daquilo que não é teu, tem um povo lá te esperando para você libertar da escravidão. É exatamente isso que Deus faz conosco também. Cuida bem daquilo que Deus confiou a você. Cuida bem da obra de Deus, meu irmão. Cuida bem do chamado que Deus te confiou. Cuida bem daquilo que Ele colocou sobre as tuas mãos. Cuida bem do talento, cuida bem dos dons. Não é meu, não é seu, não é nosso, é dele. Então cuida bem. Se você cuidar bem, se eu cuidar bem, Ele vai confiar coisas maiores e melhores para a nossa vida, para que o nome dele seja glorificado e para que o reino venha crescer e venha continuar avançando nessa terra, e os nossos filhos, a nossa posteridade venha se lembrar de nós dizendo: meu pai e minha mãe, homem de Deus, mulher de Deus, homem de oração, homem que serviu a Deus piamente. Que assim seja essa verdade para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? Agradeço a oportunidade, retorno ao trabalho do pastor Flávio nessa noite. Aplauda Jesus se você crê nessa palavra. Eu agradeço e retorno ao trabalho, pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, irmãos. Lembrando que amanhã nós temos um ensaio. Amanhã, quarta-feira, a partir das 19h30. É o ensaio da preparação para a Conferência das Mulheres. O ensaio é para todas as irmãs, tá bom? Para todos. Tá certo? Então, 19h30 nós estaremos aqui. As irmãs vão estar juntas, né? Fazendo aí um coral bonito aí, cantando um louvor, talvez 2. Tá certo? Então ouça. Se você não... Pastor, não estou sabendo e tal, eu quero vir. Procure a irmã. Estou procurando a irmã Natália, está lá no fundo. É só passar, ali é a Benê. É só passar o telefone para a irmã Natália e ela te adiciona lá, ou dá um toque nela: ó, irmã, me coloca lá no grupo lá que eu ainda não estou. O grupo, né, que foi montado exclusivamente para a conferência, tá bom? Exclusivamente para esse momento. Se vai continuar, Deus o sabe, espero que sim, né? Mas inicialmente, primeiramente, foi para a conferência, para a gente poder falar ali, né, acerca da conferência. Tem mais algum detalhe? Nós teremos também possivelmente um teatro que será apresentado. Então os irmãos que já foram convocados aí, é amanhã também, tá certo? Os irmãos do teatro podem chegar até umas 8, 8h30, é depois do ensaio, então dá para chegar um pouquinho mais tarde. Teatro, tá certo? E a gente vai ligando para vocês aí. Amém? É coisa simples, irmãos. Foi falado hoje. Vamos trabalhar? Bora trabalhar. Até a pastora do cinema vai fazer o teatro. Você imagina, acho que ela nem sabe ainda. Ou ela já sabe? Já sabe. A Benê tá rindo, mas ela tá... Tipo assim, não sei, Benê, mas eu tô brincando, Benê. A Benê eu não sei, né? Eu só lembro de alguns nomes, né? Só foi para deixar a Benê. Nossa, e agora me pegaram aqui. Até o irmão... Oh, Jesus, né? Irmão. Para quem não tem hábito de olhar daqui para lá, é uma experiência muito boa, né, pastor Devar? É uma experiência boa. Isso porque não vai falar, mas treme na base. Daqui para lá é difícil. Daqui para lá não é fácil, não. Né, Angélica? Vamos orar? Vamos embora? Querido Deus, Pai, despede o teu povo em paz, guardados, protegidos e libertos de todo mal. Obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado pela instrução, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela forma progressiva a qual o Senhor tem trabalhado em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Guarda o nosso coração. Guarda, meu Deus amado, em nome de Jesus, a nossa mente. Que a nossa adoração seja sempre, exclusivamente tua, ó Pai. Te agradecemos por tudo. Nos dê uma noite de sono abençoada. Leva-nos, ó Pai amado, em segurança para os nossos lares, para as nossas famílias, para os nossos entes queridos. E que o Senhor, ó Deus amado, possa nos guardar durante, meu Pai amado, o tempo dessa noite.
e que possamos ter uma quarta-feira maravilhosa. Pai, desde já nós te agradecemos pela conferência. Pai, porque nós temos sentido a tua presença e sabemos que grandes coisas o Senhor fará neste final de semana, ó Deus amado, que é um final de semana maravilhoso, conferência, Santa Ceia do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do amado e querido Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas hoje e sempre. E todos quantos creem possamos dizer: dê uma salva de palmas para Jesus, despeça do seu irmão ao seu lado e até amanhã, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.